Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática na sexta etapa, com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, daremos continuidade com o nosso conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. Hoje nós teremos a resolução de mais dois exemplos que estão lá na nossa apostila. O material que eu estou deixando para vocês, o vídeo, os slides e a apostila em PDF. Esses dois exemplos que eu estarei resolvendo na aula de hoje, eles estão na apostila, é o exemplo 2 e o exemplo 3. De atividade que vocês terão hoje, vocês vão apenas assistir o vídeo e vão, se preferirem, né, se quiserem, anotar a resolução dos exemplos. Mas lembrando, nessa aula de hoje vocês não terão nenhuma atividade para me entregar. É apenas para fazer as anotações e deixar no caderno de vocês para futuras tira-dúvidas, ok? Então, lembrando, hoje não teremos nenhuma atividade a ser entregue para mim, ok? Vamos para os exemplos. O exemplo 2 diz o seguinte: um topógrafo deseja medir a largura, que ele chamou BC, de um rio, sem sair da margem que se encontra. Os dados estão na figura abaixo. Então, o que é que a questão traz? Diz o seguinte: o topógrafo ele deseja medir a largura BC. Ó. Aqui eu tenho o rio, ó. Aqui está o rio, é isso? O topógrafo, ele quer medir o lado BC, ou seja, ó, ele quer medir esse lado aqui, a largura do rio. Se nós não sabemos, eu chamei aqui de X. O que é que ele sabe com isso? Ele sabe que esse ângulo aqui, estão observando? Esse ângulo mede 44 graus. Esse aqui, o ângulo reto, nós sabemos que ele mede quanto? 90 graus. Esse lado aqui, ele mede 10 metros. Vamos observar aqui o que é que nós temos. Vamos identificar quais lados nós temos. Novamente, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho o ângulo de 44, o ângulo a ser estudado. Primeira coisa, o que é que eu observo? Esse lado aqui que mede x, eu observo que ele está lá do outro lado do ângulo, não está? Do ângulo estudado. Então, o lado que está lá do outro lado do ângulo estudado, ele vai ser o cateto oposto. Então, coloquei, ó, cateto oposto é o x. Esse lado que mede 10 metros, ele está, ó, formando o ângulo de 44 graus, não está? E lembrando, gente, esse lado aqui, que está oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Logo, esse aqui é quem? É o cateto adjacente. Quais são os dois lados que nós temos? Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto mede x, cateto adjacente mede 10. Se nós temos oposto e adjacente, qual das três fórmulas nós vamos usar? Seno, cosseno ou tangente? Nós vamos usar quem? A tangente. Por que que é a tangente? Porque na tangente eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, que é exatamente os dois que eu tenho. Cateto oposto é x, cateto adjacente é 10. O seno eu não posso usar porque eu não sei quem é a hipotenusa. O cosseno é a mesma coisa. Então vamos usar quem? A tangente. É a tangente de qual ângulo? É a tangente de 44 graus. Então, qual é o próximo passo? Nós vamos na nossa tabela trigonométrica. Enviei na aula passada para vocês. Estou deixando na apostila, juntamente com a apostila. E vamos olhar na nossa tabela qual é a tangente de 44 graus. Se vocês observarem lá, é 0,966. Vamos para o cálculo. Qual é a fórmula da tangente? Tangente de 44 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente nós olhamos na tabela é quem? 0,966. Cateto oposto. Cateto oposto a um ângulo, ó, novamente, ó, mostrando aqui, é o x, ó. Ele está oposto ao ângulo de 44. Então, cateto oposto eu substituí por x. Cateto adjacente.
É o 10, está aqui, ó. Cateto adjacente é o 10. Quando eu tenho igualdade entre duas razões, resolve como meio pelos extremos. Lembrando que aqui embaixo do 96 eu tenho um subentendido. Então eu faço x vezes 1 é x. 0,966 vezes 10 é 9,66. Logo, o valor de x vai ser igual a 9,66 metros. Como foi que eu fiz? Ó? X vezes 1 é x, 0,966 vezes 10 é 9,66 metros. Pausem o vídeo, voltem e façam as anotações sobre a resolução desse exemplo. É muito importante para quando vocês estiverem trabalhando questões parecidas, vocês estarem se baseando por elas. Logo, resolvemos e a largura do rio é de aproximadamente 9,66 metros. Não são nem 10 metros. O exemplo 3 diz o seguinte, ó. Você quer saber a medida de uma corda que está amarrada na extremidade superior de um poste de 10 metros de altura e está fixada no chão, formando um ângulo de 60 graus com o poste. Como fazer? Coloquei aqui os dados. Ó. Nós vamos calcular quem? A medida de uma corda. Essa corda ela está amarrada aqui, ó, no poste e no chão. Aqui é a corda. Se nós não sabemos, chamamos de X. Poderíamos chamar qualquer outra letra, né? Mas é mais interessante X. O poste. A questão me diz que o poste, ó, a altura dele é quantos metros? É 10. O que é que a questão ainda diz mais? Que a corda ela está formando um ângulo de 60 graus com o poste. Ó. Tá aqui o ângulo. O ângulo de 60 graus ela está formando com o poste. Primeira coisa que nós vamos estar fazendo é identificar quais são os lados que nós temos. Primeiro, nesse triângulo aqui, eu vou, ó, a questão não me disse não, mas o ângulo de 90 graus ele está aqui, ó, é no canto. O X, se o ângulo de 90 graus está aqui, o X vai ser quem? O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é quem? É a hipotenusa. Coloquei aqui, ó, o X é a hipotenusa. O 10 vai ser quem? Cateto oposto ou cateto adjacente? Ele vai ser o cateto adjacente, ó, porque ele está formando o ângulo de 60 graus. O cateto oposto seria esse outro lado aqui. Então, 10 é o cateto adjacente. Identificamos hipotenusa, cateto adjacente. Nós vamos agora identificar qual das três vamos utilizar, seno, cosseno ou tangente. Para isso, é só nós lembrar, ó, se nós temos cateto adjacente e hipotenusa, qual dos três trabalha cateto adjacente e hipotenusa? Eu vou observar, ó, é quem? É o cosseno. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu estou trabalhando o cosseno e o ângulo é 60 graus, o que é que eu faço agora? Vou lá na minha tabela trigonométrica e procuro qual é o cosseno de 60 graus. Se nós vermos lá o cosseno de 60 graus é 0,5. Agora é só substituir na fórmula. Cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60, na nossa tabela 0,5. Cateto adjacente, eu olho aqui, ó, é o 10 que a gente já identificou. E a hipotenusa é o x. Novamente, como é que eu respondo? Meio pelos extremos. 0,5 vezes x, calculei aqui, ó, é 0,5x. 10 vezes 1 é 10. Eu tenho 0,5 vezes x é igual a 10. Para mim deixar o x sozinho no primeiro membro, eu vou mandar esse 0,5 para o segundo membro. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 0,5. Vocês fizerem essa divisãozinha aí na calculadora, vamos encontrar o valor de x igual a 20. Ou seja, o comprimento dessa corda que está amarrada no poste é 20 metros. Duas coisas importantes.
quando for calcular, é lembrar o que é cateto oposto, o que é a hipotenusa e o que é cateto adjacente, que eu já expliquei na aula passada. E quem tiver dúvida, gente, volta lá no link, né, da aula passada e pode estar dando uma olhada no vídeo. Ou quem não tiver, me pede aqui que eu mando para vocês, pelo privado no WhatsApp. Outro passo é saber quem eu vou utilizar, se é seno, cosseno e tangente. Como é que eu vou saber disso? O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é oposto sobre a adjacente. É só observar. Ó. Se eu conhecer o cateto oposto e quiser procurar a hipotenusa ou vice-versa, eu uso o seno. Se eu tiver a adjacente e hipotenusa, eu uso o cosseno. Se eu tiver cateto oposto e cateto adjacente, eu uso a tangente. Como é que eu vou saber desses valores? É só eu saber que eles estão todos na minha tabela trigonométrica. É só eu olhar lá qual é os valores. Pausem mais uma vez o vídeo, voltem e façam a anotação da resolução desse exemplo 3, para fixar o conteúdo. E se não tiver entendido, volte e assiste mais uma vez o vídeo, quantas vezes forem necessário, ou entre em contato comigo. Nossa aula vai ficando por aqui. Se necessário, peço que assistam novamente esse vídeo para obter um melhor entendimento. Transcrevam no caderno de vocês a resolução dos exemplos 2 e 3 que estão no vídeo e também nos slides. Dúvidas? Entre em contato através do WhatsApp no PV. E salientar mais uma vez que nós estamos à disposição para ajudá-los. Bons estudos e até a próxima.